Estou feliz de estar aqui, diga um amém no seu lugar. Pode voltar para sua cadeira. Antes de você sentar, dá um toquinho no seu irmão. Fala, meu irmão, que privilégio ter você aqui. Ah, para ele, que honra, que alegria. Aleluia. Som. Amém. Irmãos, quantos estão com expectativa para aquilo que Deus vai fazer esse dia? Digo amém. Glória a Deus, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Essa é apenas a primeira palavra de mais duas que nós teremos hoje. Eu creio que Deus vai marcar o seu coração. Amém, irmãos? Olha para quem está do lado e fala assim: não é só mais um dia, mas é mais um evento que Deus vai marcar a sua vida, amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, verso 14. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero dar alguns recados aqui rapidamente, amém? Irmãos, segunda-feira nós teremos aqui a nossa festa neon, amém? Então, todos aqueles que se inscreveram para a Holy Fest podem vir na nossa festa. Está aberto para toda a supervisão, a partir das 7:30 da noite, segunda-feira, aqui no prédio da igreja. Vai ser um momento muito alegre, gostoso, de nós festejarmos juntos, nos divertirmos juntos. Vamos ter luzes, DJ, né? Você vai dançar bastante. Para quem está do lado, fala assim: é o dia de você se soltar, meu irmão. Quantos gostam de dançar? Digam amém no seu lugar. Então venha, participe. Nós teremos um campeonato de dança, amém, irmãos? Então eu quero que você venha. O primeiro lugar vai ganhar um vale de R$120 no La Parrilla, um dos melhores restaurantes de Ourinhos. O segundo lugar vai ganhar um vale de R$60 no Burger 25, amém? E o terceiro lugar vai ganhar um vale de R$40, você usufruir lá da Lô Confeitaria. Amém, irmãos? Então venha, participe, vai ser uma festa poderosa, alegre. Você vai se divertir bastante. E eu creio que vai ser algo muito gostoso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha para quem está, você faz assim, ó. Aleluia. Tivemos um louvor poderoso, eu creio que Deus vai continuar falando na sua vida, no seu coração. Eu creio que vai ser algo poderoso, amém? João 17, verso 14, diz assim: Jesus orando ao Pai pelos discípulos, ele fala isso: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para fazer em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por Deus poderoso e maravilhoso que o Senhor é. Que a Tua palavra possa encontrar morada em nossos corações e que o Senhor possa ministrar em nossas vidas. Que possamos ser transformados de glória em glória e que realmente o Senhor venha a falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? O tema da Holy Fest é um tema muito interessante e intrigante a qualquer cristão. Ele fala que nós não somos deste mundo. Olha para quem está do lado e fala assim: nós, eu e você, não somos deste mundo. E é isso que Jesus ora. Essa daqui é a oração sacerdotal. E Jesus ora isso pelos discípulos. Ele ora ao Pai em favor dos seus discípulos, para que Deus não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. É importante nós entendermos isso, irmãos. Eu quero falar hoje sobre 3 aspectos
ou 3 coisas que demonstram que você é um cristão que não é deste mundo. 3 aspectos. Mas antes de entrar nisso, eu quero só deixar isso claro. Jesus, nesses 2 versículos, ele reafirma aos discípulos, a Deus Pai, que eles não são deste mundo. E ele fala algo muito interessante, o verso 15. Não peço que os tire do mal, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus, ele poderia orar diversas coisas. Jesus poderia pedir ao Pai diversas coisas, mas ele pede isso para Deus Pai. Não que nos tire do mundo, mas que nos guarde do mal. Olha para mim aqui, meu irmão. Talvez no mundo nós vamos ter algumas aflições, que é isso que a Bíblia fala. No mundo 3 aflições, por este mundo jaz do maligno. Mas a oração que Jesus fez, e a oração que nós devemos fazer é o seguinte: que Deus me guarde de todo mal. Que você possa sempre orar dessa maneira por você e pelos cristãos que estão ao seu redor. Que os guarde do mal. O que é guardar do mal, pastor? Guardar do mal é guardar da imoralidade, é guardar de se corromper, é guardar de não se desviar da presença de Deus. Essa é a oração que Jesus fez, e essa é a oração que nós devemos sempre fazer. Senhor, nos guarde do mal. Quer ver uma coisa? Quantos aqui conhecem pessoas que estavam na Holy Fest do ano passado e não estão aqui hoje, infelizmente? Você conhece pessoas assim? Quer ver uma coisa? Quem aqui já teve líderes de célula? O cara foi seu líder de célula e ele se desviou. Talvez a pessoa que te levou para Jesus hoje não crê mais em Jesus. Já passaram por isso? Alguns já passaram. Sabe, a oração que Jesus fez foi essa: que Deus nos guarde do mal. A minha oração aqui essa noite é para que Deus nos guarde de qualquer pensamento que não vem do Senhor Jesus. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: não troque Jesus por nada. É muito importante nós entendermos isso. E diante disso, eu creio que essa oração é importante. E aí eu também quero falar algo para você em Romanos, capítulo 12, verso 2. Uma passagem muito conhecida, que nós cremos que é algo de Deus. Romanos 12, 2, diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus pelo IE, fico feliz. Quem aqui já teve áreas na sua vida transformadas depois de receber o Jesus? É importante nós termos essa revelação. Nós, até Jesus voltar, nós estamos sempre em transformação de vida. Quem aqui já passou por coisas naturais, que você pensou assim: eu nunca vou fazer isso, e aí você faz. Eu nunca vou mudar isso na minha vida, aí você muda. Eu dei um exemplo aqui há um tempo atrás, no culto RL, eu vou dar esse exemplo também. Eu nunca gostei de usar relógio. Alguém já passou por isso? Eu nunca gostei de usar relógio. Sempre detestei usar relógio, principalmente aqui em Ourinhos, há um calor desgraçado aqui na cidade. E aí começa a incomodar meu pulso. Mas aí um dia minha esposa chegou em mim e falou: Felipe, amor, põe um relógio. É bonito, é elegante. Usa relógio. Você vai conseguir sempre ver a hora, não sei o quê. Falei: tá bom, vamos pôr o relógio. Aí comprei um relógio, irmãos. Hoje eu não consigo mais viver sem relógio. Não consigo mais andar sem relógio hoje. Tem uns 4 em casa. Eu ganhei uns 3 de uns irmãos aqui da igreja. Sabe por quê? Porque a convivência com alguém transforma a sua vida. A convivência com a minha esposa transformou um hábito simples, mas que é muito importante na minha vida. Deixa eu falar algo para você. O que transforma a sua vida não é cumprir rituais. O que transforma a sua vida é se relacionar com o Espírito Santo.
É importante nós entendermos que o cristianismo não tem a ver com religião, com rituais a serem cumpridos. O cristianismo tem a ver com relacionamento com Deus. Oséias capítulo 6, verso 3 fala o quê? Prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu sou transformado. Por isso que Paulo fala o quê em 2 Coríntios? As más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você anda determina que tipo de vida você vai ter. É muito importante nós entendermos isso. Como cristãos que nós não somos deste mundo, você precisa ter a revelação de que quanto mais eu conheço ao Senhor Jesus, mais eu vou ser transformado. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais eu vou ser transformado. E as más companhias, se eu não cortar, elas vão corromper os bons costumes. Está claro para os irmãos? Quando você vai tomar uma decisão importante na sua vida, quem você consulta? Olha para mim aqui. Você vai tomar uma decisão importante na sua vida. Para quem você pede conselhos? Porque a Bíblia diz em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Com quem você pede conselhos quando você vai tomar uma decisão importante na sua vida? Para quem você pergunta algo do tipo assim: com quem que eu vou casar? Quantos aqui estão observando alguém na igreja? Não precisa levantar a mão não, fique em paz. Às vezes está observando alguém na igreja. Você já perguntou para o seu líder, para o seu discipulador, o que ele acha daquela fulana? Ou do fulano? Já perguntou para o seu pai, para a sua mãe? É importante você entender que os conselhos bons de pessoas que te amam vão te levar a lugares exitosos em Cristo Jesus. Quem aqui já foi enganado pelo coração? Pega a mão, miserável, todo mundo, pega até o pé. A Bíblia fala que o coração do homem é... Eu tenho certeza que às vezes nós já passamos por isso. Observamos alguém na igreja e falamos assim: pastor, tenho certeza, eu vou casar com fulano. Mas por que você tem tanta certeza? Aí a pessoa fala até em línguas, labassuri canta, labaxê. Aí ela fala aquela frase que todo líder, todo pastor tem que fazer. Qual que é a frase, irmãos? Deus falou comigo, pastor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você fala essa frase, não tem mais o que fazer. Porque se Deus falou com você, quem sou eu para ir contra? Quantos concordam comigo? Diga amém. Se Deus falou com você, meu irmão, vai para o abraço, porque eu ir contra a vontade de Deus, jamais. Então é muito importante. Quantos aqui são crentes cheios do Espírito e maduros? Digam amém, bem alto no seu lugar. Você não usa mais essa frase. Porque se você usa essa frase, você tira todo argumento do seu líder, do seu discipulador, das pessoas que te amam. Porque se você fala, Deus falou comigo, quem sou eu para ir contra? Está entendendo? Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Você fala assim, eu estou com um sentimento, eu acho que é de Deus, vamos orar comigo? Sabe, nunca tome decisões importantes sozinho na sua vida. Um crente maduro, ele faz isso, porque eu tenho certeza que você já quebrou a cara fazendo isso, sim ou não? Tenho certeza que fazer aquele curso é de Deus, dura um mês o curso. Tenho certeza que é de Deus eu mudar para outra cidade, aí muda para outra cidade, se desvia, acaba com a sua vida. Tenho certeza que é de Deus ir para aquele emprego, aí vai para o emprego, desvia, fica em dívida, aí já era. Tenho certeza, pastor, que é de Deus eu comprar uma Hornet, 500 cilindradas, amém, você compra a moto que você quiser. Mas tem irmãozinho que não tem maturidade, ele ganha R$1.000 por mês, primeiro emprego dele, 19 aninhos, quem já passou por isso? 19 aninhos, aí ele ganha R$1.000 por mês, tem 2 meses de emprego, aí ele fala assim, vou realizar um sonho meu, vou comprar uma Hornet, 500, vou chegar na igreja, todo mundo saber que eu cheguei na igreja, mas, aí ele pergunta para o líder dele, mas você acha que é de Deus eu fazer isso? Aí o líder fala assim, mas você ganha R$1.000,
Como que você vai pagar essa Hornet? Você não sabe, o milagre aconteceu. O banco conseguiu um financiamento. É mesmo? Quantas parcelas? 72 parcelas. De quanto? R$ 800, pastor. Mas quanto você ganha? 1.000. Tá vendo? Vai sobrar 200, pastor. É de Deus. Tem mês que eu não vou conseguir dizimar. Alguns meses. Não, na verdade, acho que o ano inteiro. Mas Deus conhece meu coração, pastor. Olha para quem está do céu e fala assim: sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Brincadeiras à parte. Não estou aqui para falar de dinheiro. Estou querendo dizer o seguinte: um cristão maduro, ele pede conselhos para aqueles que te amam. Não tome decisões importantes na sua vida sem pedir conselhos. Quantos creem nisso? Digam amém. Hoje eu dou graças a Deus pelo pai que eu tenho. Meu pai, eu e meu irmão, nós somos muito gratos pelo pai e pela mãe que nós temos, porque todos os conselhos que eles nos deram, deu certo. Se você ouve os seus conselhos, vai dar muito certo. Fico feliz que 2 meses de 2022, 3 líderes de célula de rede adolescente compraram apartamento. Cadê o amém, irmão? Dá um amém bem alto no seu lugar aí. 3 líderes de célula compraram apartamento, irmãos. Fiquei muito feliz com isso. Glória a Deus. Creia em algo. Deus se importa com a sua vida financeira. Olha para quem está, você vai falar assim: Deus se importa com a sua vida financeira. Mas não faz burrada, amém, irmãos? Pelo amor de Deus, não faz burrada. E diante disso, irmãos, eu quero falar sobre, rapidamente, 3 aspectos do crente que não é desse mundo. 3 características. Na verdade, essas 3 características, o pastor Celso falou um dia para nós na reunião de oração de manhã, e aquilo marcou minha vida. Ele falou que a palavra que ele prega se resume em 3 coisas: graça, eternidade e propósito. Essas 3 coisas eu quero falar isso hoje. Mas você precisa ter a disposição de mudar. Quantos têm a disposição de mudar? Digo amém. Eu antes de me ser mais maduro, eu era alguém muito egoísta. Meu pai e minha mãe faziam um sinal direto para mim quando eu era moleque. Lembra disso? Meu irmão vai lembrar também. Eles faziam assim para mim, ó. Era eu. Sabe que sinal que é esse? Eu e o mundo ao meu redor. Tive que quebrar isso na minha vida. Tive que parar de ser egoísta, pensar só em mim. Uma coisa para você: para eu dar um presente para alguém era um tormento. Para eu emprestar algo para alguém era um tormento, porque eu só pensava em mim. Se eu der para alguém, vai faltar para mim. Mas aí eu entendi que é melhor dar do que receber. É isso que a Bíblia fala. E como eu estou sendo transformado ainda, é importante você estar com o seu coração aberto para ser transformado. Porque enquanto Jesus não volta, nós seremos transformados de glória em glória. Quantos creem nisso? Diga amém. 3 características do crente vencedor que não é deste mundo. Abra sua Bíblia em Salmos 63, verso 3. Salmos 63, verso 3. Salmo de Davi. E olha o que o rei Davi fala: porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Amém? Primeira coisa que um crente que não é deste mundo, ele tem que ter no seu coração, ele tem que ter essa convicção. Ele tem que crer na graça de Deus. Quantos creem e recebem a graça de Deus? Digam amém no seu lugar. É importante nós entendermos isso. Nós somos o que somos hoje devido à graça de Deus. Efésios 2:8 fala o quê? Pela graça de Deus sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É importante nós termos essa revelação em nossos corações. Você nunca ia conseguir pagar pelos seus pecados. Eu nunca conseguiria pagar os meus pecados, mas pela graça de Deus Ele me alcançou. Eu não merecia, eu nunca conseguiria agradar a Deus pela maneira que Ele me espera, mas um dia Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, tirou minha vida regressa e deu a vida dele em mim. Esse é o Evangelho. Presta atenção, meu irmão. O Evangelho é a graça de Deus. Olha o que diz em João capítulo 1, verso 14:
Isso aqui é Jesus falando. O apóstolo João falando sobre Jesus, como que ele viveu aqui na terra. Olha o que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É importante você acreditar que Deus é gracioso. Você só vai ser um crente feliz quando você tiver a revelação que Deus te ama. Mas pastor, eu já sei. Não, mas é importante você entender. Porque se você sabe que Deus te ama, você não fica pedindo provas de amor para Deus. Quem aqui já falou assim: Senhor, se o Senhor me ama, eu vou entrar naquele serviço? Quem aqui já falou assim? Ergue a mão, miserável. Tenho certeza que já falou isso. Quem aqui já falou assim: Senhor, se o Senhor me ama, aquela menina, a mais bonita da igreja, ela vai se apaixonar por mim? Já falou isso, já falou, tenho certeza que já falou isso para Deus. Senhor, se o Senhor me ama, o meu time vai ganhar naquela partida, digo amém. Eu já fiz isso várias vezes, tem vezes que não deu certo não. A última não deu certo. Eu tenho certeza que já fez isso. Deixa eu falar para você, Romanos capítulo 5, verso 8, fala o quê? Porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou que te ama, não peça provas de amor para Deus. Está claro? Porque o evangelho é isso. Presta atenção, se você ir para macumba, para umbanda, você sempre tem que fazer algo para receber a bênção. Quer trazer o seu amor encantado? Dá isso, faça isso. Quer ter o encantamento do fulano? Faz uma macumba aqui, põe o sapo morto, põe o vinho. É sempre assim. Você quer receber uma bênção de São João? Você tem que subir as escadas de joelho lá em Aparecida do Norte. Em qualquer lugar que você for, você sempre tem que fazer algo para merecer a bênção. Mas o cristianismo não. O cristianismo, ele já se sacrificou na cruz para que você tenha a vida dele. É diferente. O cristianismo, a religião que se chama Jesus, é completamente diferente. Você não consegue fazer nada para agradar a Deus. O que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa crer. Crer no Senhor Jesus. Lá em João, Jesus fala o quê? Qual que é a obra de Deus? A obra de Deus é que você creia nele. O justo viverá pela fé. Quantos podem dizer um amém por isso? Então, a sua célula vai se multiplicar quando você crê, não quando você pensar que porque você fez evento ponte, que ela vai multiplicar. A sua célula vai multiplicar porque você crê, não porque você pensa que você é simpático, e aí vai dar certo. O seu pai vai se converter quando você continuar crendo, não porque você arrumou o quarto. É tudo uma questão de crer, crer na graça. E isso muda a sua forma de viver. Não estou querendo dizer que você não vai fazer mais evento ponte na cela. Não estou querendo dizer que você não vai mais evangelizar seu pai. Não, você vai fazer tudo isso. Mas se você não fizer isso com fé, crendo que é Deus que faz, é em vão. Está claro para os irmãos? Vou fazer 40 dias de jejum e oração para que eu compre um carro novo. Não, filho, para você comprar um carro novo, você tem que trabalhar e crer que Deus vai te abençoar. Simples. Creia. Se você não crê na graça, não vai adiantar nada. Ano passado nós tínhamos um alvo na rede de adolescentes, chegar a 300 adolescentes no final do ano. Nós éramos 180 em janeiro de 2021. Fechamos o ano em 2021, dezembro, com 312 membros na rede de adolescentes. O que você fez, Felipe? O que nós fizemos? Nós cremos. Fizeram evento ponte? Sim, fizemos evento ponte, célula, normal, mas nós cremos. Vocês se mataram? Não, nós nos divertimos. Porque para nós, orar não é se matar, orar é se divertir. Ler a Bíblia não é um peso, é uma diversão. Vir para o culto não é um fardo, é uma alegria, porque Deus vai falar com você. O cristianismo é assim. Se vira um fardo, quer dizer que está fazendo por sua obrigação. Não é obrigação que transforma a sua vida, é privilégio que abre o céu sobre a sua vida. Quando você tem a obra de Deus como um privilégio, a sua vida vai ser transformada. E aqui eu quero falar sobre alguns homens de Deus que provaram da graça do Senhor Jesus. Quem aqui peca às vezes? Diga um amém no seu lugar. Não, dá um amém mais forte. Você pecou hoje talvez.
Quem aqui peca às vezes, diga um amém no seu lugar. Vou dar um salto aqui, levantar as duas pernas. Sabe, às vezes nós vamos pecar, às vezes nós vamos errar, mas eu quero te falar algo muito importante. O seu pecado, quando você se arrepende, a Bíblia fala que Deus é fiel e justo para te perdoar. É muito importante você entender que o seu pecado e o meu pecado foram pagos na cruz. Então, esse pecado não pode impedir que Deus te abençoe. Mas o que eu tenho que fazer com isso, pastor? Eu tenho que crer que Deus vai me abençoar. Eu tenho que crer que Deus é bom. Mas me dá um exemplo disso. Presta atenção. Quantos conhecem a história de Noé? Noé, Deus fala que ele era o único santo na face da terra, naquela época. Deus falou que ia dar o dilúvio. O dilúvio ia destruir toda a terra. Somente Noé e sua família não seriam destruídos. Mas sabe o que Noé fez depois disso? Quem é que já ficou bêbado alguma vez? De leve assim. Quem já passou vergonha na balada por ficar bêbado? Vomitou, já aconteceu essas coisas com você? Presta atenção. Noé, olha para mim. Noé, um homem de Deus. A Bíblia fala que ele ficou tão bêbado que ele ficou pelado. Já ficou nesse ponto? Acho que não. Mas Noé ficou pelado de tão bêbado que ele ficou. O que aconteceu com ele, pastor? Nada. Porque ele se arrependeu e Deus perdoou a vida dele. Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que ele foi homicida. Quem aqui já organizou um homicídio? Vou matar o fulano. Encomenda alguém para matar o fulano. Alguém já fez isso? Quem aqui já teve vontade? Davi, ele organizou um homicídio. Foi chefe de quadrilha, mandou matar o cara que estava pegando a mulher dele. Além de homicídio, ele foi talarico. Pegou a mulher do vizinho. Mas a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Como você me explica isso? Alguém que matou, adulterou, foi chamado homem segundo o coração de Deus? Me explica isso. Olha para quem está do seu lado e fala assim: isso é a graça de Deus. Quantos crentes? Digo amém. Não quer dizer que Davi continuou pecando. Quer dizer que ele se arrependeu. Mas o pecado dele não foi levado em consideração. Olha o que diz em Romanos 3, 21. Romanos capítulo 3, verso 21 ao 25. Diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Até o 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deixa eu falar uma coisa para você: os seus pecados, Deus colocou como impunes na sua vida. Quantos podem dizer um amém por isso? O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que os seus pecados, você não vai receber aquilo que você merecia pelos seus pecados. Você ficou como impune. Ou seja, às vezes o diabo coloca na sua vida, sabe o quê? Sabe por que sua célula não cresce? Porque você antes era um masturbador safado. Por isso que a sua célula não cresce. Sabe por que sua célula não avança? Porque você antes era um mentiroso e agora a mão de Deus está pesando sobre a sua vida. Sabe? Não dê ouvidos ao diabo. Por quê, pastor? Porque Jesus deixou impunes os meus pecados. Os meus pecados foram pagos na cruz. Os que eu cometi, os que talvez eu cometa, e aqueles talvez no futuro eu vou cometer. Deus ficou impune aos meus pecados. Quando você entende isso, a sua vida cristã é muito mais gostosa. Você não fica pensando que Deus não age porque você cometeu algum pecado. Presta atenção, a Bíblia fala que dos seus pecados, Deus nem se lembra mais. Quantos creem nisso? Digo amém.
É importante, irmãos, presta atenção. Abraão, o pai da fé, ele mentiu mais de 2 vezes, falando que Sara era a irmã dele, sendo que era a mulher dele. 2 vezes mentiu. Moisés, quantos consideram bastante Moisés? Digo amém. Quantos querem chegar no céu e falar assim: Moisés, como você abriu o mar vermelho? Explica, como você abriu o mar vermelho? Moisés, olha para mim, Moisés, o homem que abriu o mar vermelho, o homem que orou e o maná caiu do céu, o homem que fez grandes coisas, ele matou um homem com as próprias mãos. Alguém aqui já matou alguém com as próprias mãos? Moisés matou alguém com as próprias mãos. E sabe o que a Bíblia diz dele? Que ele encontrou descanso em Deus. Para você ter, a primeira característica é que você creia que Deus te ama e a graça de Deus alcançou sua vida. Você é um cristão que não é desse mundo e você precisa crer que os seus pecados foram perdoados na cruz e você não vai receber aquilo que você merecia. Isso é a graça do Senhor Jesus. Se você vive uma vida pensando que todos os dias o seu pecado vai te encontrar, eu quero falar para você, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, mas assim é muito fácil. É, irmão. O cristianismo não tem a ver com o que você faz, deixa de fazer, tem a ver com aquilo que você crê. É isso que funciona no cristianismo. Você precisa entender que Deus te ama e você precisa crer nisso. Então quer dizer que eu posso pecar, pastor? Não, cala essa boca, irmão, pelo amor de Deus. O pecado você morreu para ele. Eu vou viver a graça de Deus agora. Existem alguns versículos que eu amo falar, porque eles demonstram quem Deus é. Isaías 64, verso 4. Isaías, esse versículo mudou minha vida. Diz assim, presta atenção aqui em mim. Desde a antiguidade até hoje, nunca se ouviu falar um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quantos podem dizer um amém por isso? É importante você crer nesse versículo, porque quem já ouviu aquela frase? Você tem que trabalhar para Deus. Quem já ouviu essa frase? Você tem que fazer a obra de Deus. Amém, você tem que fazer a obra de Deus. Mas eu quero que você creia. Deus trabalha ao seu favor. Por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, porque Deus ama te abençoar. Deus ama te servir. Deus trabalha ao seu favor. Presta atenção, o diabo no mundo, ele escraviza as pessoas para que as pessoas trabalhem para ele. O cristianismo não. O cristianismo é Deus trabalhando a nosso favor. Quando que Deus trabalha a meu favor? Quando eu confio e quando eu espero nele. Salmos 34, verso 8, olha o que diz. Esse versículo também é fantástico. Provai e vede que o Senhor é bom. Quantos creem que o Senhor Jesus é bom? Digo amém, bem alto no seu lugar. Quando você crê que Deus é bom, você vai crer que Ele vai multiplicar a sua célula. Você vai crer que Ele vai converter o seu pai. Você vai crer que Ele vai transformar a sua vida. Você vai crer que Ele vai tirar dessa depressão. Você vai crer que Ele vai agir ao seu favor. Todo aquele que pede, recebe. Você não pede coisas para pessoas que você acha que vai tomar uma tapada na cara. Quem aqui já foi pedir um aumento para o chefe daquele jeito? Será que você pode dar um aumento para mim? Sei lá, talvez, quem sabe, né? Isso aqui. Já passou por isso? Você vai já sabendo que vai ouvir um não. Quem já passou por isso? Agora, quando você crê num Deus que fala para você provar dele que ele é bom, meu irmão, o cristianismo vira uma outra realidade na sua vida. Olha para quem está do céu e fala assim: prove e veja que o Senhor é bom. Eu quero declarar, esse ano sua célula vai multiplicar em nome de Jesus. Você vai trocar de carro em nome de Jesus. Vai comprar uma casa em nome de Jesus. Vai casar em nome de Jesus, amém, irmãos? E o melhor, você vai desfrutar de coisas espirituais na sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus é bom, filho. Provai e vede que o Senhor é bom. Presta atenção, Romanos
Cadê? Aqui, Romanos 2, 4. Romanos capítulo 2, verso 4. Olha o que diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que leva a pessoa a se arrepender? Ela conhecer o quanto Deus é bom. Presta atenção, filho. Você acha que se você fala para alguém assim, olha, por mais que seja verdade, amém? Por mais que é verdade, mas se chegar em alguém e falar assim, olha, se eu sou você, eu me entrego logo para Jesus, viu? Aí a pessoa fala assim, por quê? Ó, o capeta vai te pegar. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. É que a pessoa fala, o que eu tenho que fazer para aceitar Jesus? 3 Ave Maria serve? Sinal da cruz? O perfeito amor lança fora todo medo. Quando você serve a Deus por medo do inferno, você vira um cristão derrotado. Mas quando você serve a Deus constrangido pela graça dele, você se torna um vencedor em Cristo Jesus. É a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Você precisa crer no quanto Deus é bom. Teve uma época na minha vida que eu passei por uma crise financeira muito ruim, onde a culpa foi minha. Eu errei. Eu já administrei mal o meu dinheiro. Alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão não, fique em paz. Fui numa conferência, o pastor Luiz estava pregando, conferência na reunião de pastores, lá em São Paulo. O pastor Luiz estava pregando, ele falou sobre o Salmo 23, pode projetar para mim, por favor. E o Salmo 23 é algo poderoso, olha o que diz o Salmo 23. A partir do verso 1. Ele fala, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva, Ele faz tudo. Verso 3. Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Salmo 23 é sempre Deus fazendo. Ele me guia, Ele me leva, Ele me refrigera. Aí um dia, o salmista faz o quê? Ainda que eu queira me afastar de Jesus, ainda que eu queira abrir mão da minha cela, ainda que eu queira fazer burrada emocional, ainda que eu queira fazer burrada financeira, mal algum temerei, porque Ele está comigo. Ainda que você faça as suas burradas, ainda que eu faça as minhas burradas, Deus sempre estará com você. E se você se arrepender, Ele vai transformar todas as coisas. Quando eu vi aquilo, eu comecei a crer, Deus é bom. No dia seguinte, 2 dias depois, Deus arrumou um emprego para minha esposa e mudou minha vida financeira. Porque eu comecei a crer que Deus é bom. Quando você crê nisso, a sua vida é completamente transformada em Cristo Jesus. Creia na graça de Deus. Para finalizar esse tópico, abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17, olha o que diz. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Pergunta para quem está do seu lado, o que mais te chama a atenção nesse versículo? Pergunta aí. Sabe o que mais te chama a atenção nesse versículo? Presta atenção aqui em mim. A Bíblia fala que Elias era um homem comum, semelhante a nós. Quantos creem nisso? Digam amém. A Bíblia errou. Eu quando li esse versículo falei, Tiago escreveu errado. Como que Elias, alguém que não morreu, que foi arrebatado numa carruagem de fogo, alguém que orou e o céu desceu, alguém que orou e não choveu mais, como que esse cara é um cara comum igual a eu? Sujeito aos mesmos sentimentos. Deixa eu falar para você, quando você crê que você é alguém comum igual a Elias, os céus vão se abrir sobre a sua vida. Você tem que crer, Elias era alguém comum igual a eu, e se ele orou, e Deus fez, eu vou orar, e Deus vai fazer na minha vida.
Elias era alguém era comum, igual eu e você. Elias foi o primeiro caso de depressão na face da terra. E se Elias foi curado da depressão, eu quero falar para você, você vai ser curado hoje da depressão. Você precisa crer nisso, porque Elias era alguém comum. Presta atenção, filho, olha para mim. Deus vai fazer na sua vida. Você precisa crer e agir, crendo, Deus vai fazer, porque Elias era alguém comum, igual a nós. Quantos creem nisso? Digo amém. Glória a Deus, irmãos. Segundo tópico, segunda característica de um cristão que não é desse mundo. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Primeira característica é crer na graça do Senhor Jesus. Quantos creem que Deus é um Deus gracioso? Digo amém no seu lugar. É importante. Segundo, primeiro é a graça. Em segundo lugar é a eternidade. Olha o que diz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Quantos anseiam pela volta de Cristo? Digo amém no seu lugar. Você fica pensando às vezes como vai ser na glória? Você fica pensando às vezes, lá vai ter ruas de ouro. Lá eu vou ser igual aquele azulzinho do X-Men, vou piscar e vou aparecer em outro lugar. Eu vou ser igual a tempestade do X-Men, vou fazer chover no céu. Você fica pensando nisso? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Deus plantou no coração do homem a eternidade. Quando você crê nisso, toda pessoa que você evangeliza, você vai crer que um dia ela vai se converter. Porque Deus colocou no coração de todos os homens o quê? A eternidade. Todo ser humano, ele anseia em conhecer ao Senhor Jesus um dia. Quem aqui já sentiu um vazio antes de se converter? Uma falta de propósito, uma angústia, aqueles pensamentos que eu estou fazendo aqui, porque eu sou assim. Deixa eu falar para você, Deus colocou no coração do homem a eternidade. Olha para quem está do céu e fala assim, você é um ser eterno, meu irmão. Você é um ser eterno. E como ser eterno, como um ser eterno, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, olha o que Paulo diz. Um versículo que o pastor Celso gosta muito. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quero falar para você. Você demonstra que crê na eternidade, quanto mais você pensa na eternidade. Se você pensa na eternidade, se você fala da eternidade, é porque isso queima no seu coração. Se você só fala de coisas naturais, é isso que rodeia o seu coração. Eu quero falar para você, você não é deste mundo. Pense nas coisas lá do alto. Pense nas coisas eternas. A Bíblia fala que o tempo que nós passamos aqui na terra é comparado a um sopro diante da eternidade. Os seus 60, 70 anos aqui na terra, é isso aqui, ó. Acabou. Comparado com a eternidade. Quando um cristão morre, nós não deveríamos chorar de tristeza. Deveríamos chorar de alegria. Porque ele está voltando para os braços do Pai. Quando um cristão morre, ele já cumpriu o seu propósito aqui na terra e vai morar a eternidade com o Senhor Jesus. Sabe, além da graça, nós precisamos ser cristãos que creem na eternidade, que pensam na eternidade, que anseiam pela eternidade. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, verso 4. Aqui, o apóstolo João descreve a Nova Jerusalém. Olha o que diz. Verso 1. Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quantos conseguem enxergar esse novo céu e nova terra? Diga amém. Quando João fala que o mar não existe, sabe o que o mar simboliza na Bíblia? O mar simboliza a morte. E quando ele fala assim, ó, o mar já não existe, quer dizer que lá na glória não vai haver mais morte. Lá vai haver apenas a vida de Deus.
E olha o que diz o verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 3: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Na glória vai ser assim: Deus vai habitar fisicamente conosco. Por isso que Jesus está na glória fazendo o quê? Jesus está na glória, edificando a minha e a sua casa eterna. Quantos creem nisso? Digam amém no seu lugar. Eu creio que agora Ele deve estar fazendo a minha churrasqueira na minha casa, lá na glória. Talvez deve estar fazendo a sua janela, pé direito alto, um lustre, porque Ele ama edificar a sua vida, natural e espiritual. Quantos creem nisso? Digam amém. Na minha casa do céu vai ter até piscina, campinho de futebol e um spa, irmão. Vai ter um spa espiritual na minha casa lá, em nome de Jesus. Verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe, quanto mais você anseia a eternidade, você vai crer nisso. Deixa eu falar algo para você: a nossa esperança precisa estar na eternidade, porque na eternidade não vai haver mais pranto, não vai haver mais morte. Deus vai enxugar todas as suas lágrimas. Lá não vai haver mais doença, a morte não vai mais existir, o luto não vai mais existir, a dor, o homicídio, a desgraça, a mentira não vai mais existir, porque lá vai reinar o Santo Deus. A paz de Deus vai reinar. Deixa eu falar uma coisa para você: o sentimento de dor não vai existir mais sobre a sua vida, a depressão não vai existir mais sobre a sua vida, a cura vai existir para todo sempre lá. Quando um cristão anseia pela eternidade, ele pensa como vai ser lá, ele transmite isso aqui na terra. Ele traz o reino de Deus aqui na terra. Quantos creem nisso? Digam amém no seu lugar. É importante você acreditar nisso. Em primeiro lugar, a graça de Deus. Em segundo lugar, a eternidade. E por último, o pessoal, o louvor pode subir. Por último, é o propósito. Sabe? Presta atenção aqui em mim. Você teve a revelação de que em primeiro lugar vem a graça, o favor imerecido de Deus. Em segundo lugar, você entendeu o quê? Eu não sou mais deste mundo, eu pertenço a uma eternidade. Mas a eternidade não chegou ainda, eu não fui arrebatado ainda. O que eu faço aqui na terra enquanto eu não sou arrebatado? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você cumpre o propósito de Deus aqui na terra. Quantos aqui estão cumprindo o propósito de Deus? Digam amém, bem alto no seu lugar. É importante você ter essa revelação. Enquanto eu não vou para Jesus, enquanto eu não vou para a eternidade, eu cumpro o propósito de Deus aqui na terra. E que Paulo fala: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não que eu tenha já alcançado a perfeição, mas eu prossigo, eu cumpro o propósito de Deus na minha vida. Olha para mim, qual que é o chamado de Deus para a sua vida? Qual que é o chamado de Deus para a sua vida? Olha para quem está, você vai falar assim, pergunta para ele assim: por que você existe? Por que você existe? Qual que é o motivo? Qual que é a razão da sua vida? É importante você crer nisso. Você tem um propósito aqui na terra. Presta atenção aqui em mim. Eu lembro até hoje. O meu chamado foi confirmado numa conferência dos Radicais Livres, lá no Goiânia Arena, em 2009. Quem estava nessa conferência? Alguém foi nessa conferência? Poucos estavam lá. Pastor Naor pregando, Fernandinho cantando, pastor Henrique estava comigo. E eu tinha, 2009, eu tinha 18 anos. Quando eu cheguei em casa de Goiânia, eu falei para os meus pais: olha, não sei como, não sei quando, mas eu vou ser pastor um dia.
Deus confirmou o meu chamado, que eu ia ser pastor. Tive essa convicção aos 18 anos. Fui ser ordenado pastor aos 27 anos. Mas eu quero falar para você. Você precisa ter claro na sua mente qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Qual que é o chamado? Para que você existe? Eu sabia que eu não iria exercer a função de pastor aos meus 19, 20 anos. Fui trabalhar secularmente, fui estudar, fiz minha faculdade, mas ao mesmo tempo, sempre envolvido nas coisas da igreja, sempre liderei, fui discipulador, depois me tornei obreiro. Sabe por quê? Olha para mim aqui, Mateus 6:33 fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Enquanto você não é tempo integral na obra, você vai trabalhar, vagabundo, vai estudar, vai ganhar gente para Jesus lá, e também se envolva na obra de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Às vezes o seu chamado não é ser pastor, e você não é menos por causa disso. Às vezes Deus te levanta como um enfermeiro, lá no hospital, você pregar o evangelho e ganhar almas para o Senhor Jesus. Às vezes Deus te levanta como um psicólogo, cheio do Espírito, para ganhar almas para o Senhor Jesus naquele consultório. Deus te levanta para ser uma secretária, e ali Deus te usa como um canal de bênção. Eu não sei qual que é o propósito da sua vida, mas o importante é ter Deus no centro. Nunca tire Deus do centro. Eu ouvi uma frase esses dias que é poderosa. A frase dizia algo simples. A frase é: guarde o seu chamado. Não deixe nada roubar o seu chamado da sua vida. Não deixe nada. Sabe por quê? Porque a pior coisa que tem é alguém enterrar o talento. Deus te deu talento. Não enterre, multiplique. Faça parte de uma equipe. Cumpra o propósito de Deus. Olha para mim, é muito gostoso, claro que é para a glória de Deus, mas é muito gostoso alguém chegar em você e falar assim: cara, obrigado, porque se não fosse você, eu não teria conhecido Jesus. Quem já ouviu essa frase? Obrigado por ter me levado na cela, porque se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Sabe o que eu anseio? Eu creio que isso vai acontecer. É eu chegar na glória, Deus Pai olhar para mim e falar assim: Felipe, está vendo aqueles 300 adolescentes ali? Eu te usei para que eles estivessem aqui hoje. É eu chegar na glória, eu e você chegarmos na glória, e Deus fala assim: está vendo aqueles 10 ali? Eu te usei para transformar a vida deles. É você chegar na glória e falar: Deus, está vendo aquele meu vizinho ali? O Senhor me usou para transformar a vida dele. Não tem preço maior do que esse de alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15, verso 13. Deixa eu falar algo para você. Deus te chamou para uma obra. Você não é deste mundo. Eu quero falar: não negocie o seu chamado. Não negocie por causa de dinheiro, por causa de família, por causa de qualquer outra coisa. Guarde o seu chamado e cumpra ele da melhor maneira possível, porque o seu talento Deus vai multiplicar se você deixar. Quantos creem nisso? Digo amém. O propósito é a coisa mais importante da sua vida. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Mas pastor, tem dia que eu passo mal. Vou te falar uma coisa para você: quem cumpre o propósito, ele não age por sentimentos. Quem já foi no encontro aqui, diga amém. O problema não é o primeiro encontro, quem participa trabalhando do encontro. O problema é o 20º, 30º encontro. Sabe por quê? Nós nos acostumamos com o encontro. É mais um encontro, é mais um final de semana. Deixa eu falar uma coisa para você. Teve um dia que eu estava em casa, sexta-feira, 5 da tarde, um pouquinho antes de eu ir para o encontro. O encontro estava filé já, 90 inscritos, tudo pago, bonitinho, tudo certo. Mas veio algo no meu coração, aquele pensamento: não vai dar certo esse encontro. Vai ser mais um encontro, as pessoas vão, na segunda-feira as pessoas nem vão olhar mais para a sua cara, porque eles fingem receber Jesus lá e depois não permanecem. Comecei a sentir uma tristeza, um desânimo. Alguém já passou por isso? Algo do tipo assim: por que você vai pregar hoje? É mais um culto. Ou algo do tipo assim: por que você vai dar essa célula hoje? É mais uma célula, vai ter só 2, 3. Por que você vai lá?
Você sabe o que vai acontecer. Por que você vai pregar o evangelho para o seu pai? Você sabe que ele não quer? Não precisa. Deixa eu falar para você. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 fala para nós olharmos fixamente para Jesus, o autor e consumador da fé, tirando todo o peso do pecado e do fardo que tenazmente nos assedia. Quando vier esses pensamentos na sua vida, você vai dizer para o diabo assim: não importa o que eu sinta ou o que eu penso, o que importa é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele estará comigo todos os dias, e eu creio nisso. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para completar a obra. A Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peça ou do que eu deseja. Não importa o que o diabo lance na sua mente, você vai declarar a palavra, e você não vai abrir mão do seu propósito de vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Não somos mais deste mundo. Quem não é deste mundo, ele cumpre o propósito de Deus aqui na terra. Mas pastor, o dia mal vem. Quando o dia mal vier, você ora, chora, clama ao Senhor, pede ajuda para os irmãos, mas não olhe para trás. Quantos creem nisso? Digam amém. E para encerrar, nós vamos cantar uma canção que eu particularmente gosto muito. E essa canção, ela descreve a experiência de um homem que demonstra esses 3 tópicos. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 descreve essas 3 coisas: graça, propósito e eternidade. Olha o que diz. Verso 1 de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem já viu o Senhor? Diga amém. Quem já teve uma experiência de você ter visões? Diga amém, bem alto no seu lugar. Isaías viu, ele viu Jesus. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que é isso? Isso é a eternidade. Isaías viu a eternidade. E olha que continua. As bases do limiar se moveram, a voz clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e o pecado teu foi perdoado. O que é isso? Isso é a graça de Deus. Isaías viu a eternidade, e agora Isaías está tendo um encontro com a graça. O que a graça faz com você? Os seus pecados estão perdoados. Não tem frase mais poderosa do que essa, de Deus falar assim: eu não vou lhes imputar os pecados, porque os pecados foram pagos na cruz. O pecado não tem mais poder sobre vós, porque vós não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. E aí, para encerrar, ele fala assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que é isso? É Ele cumprindo o propósito. A graça, a eternidade e o propósito, em 5 versículos da Bíblia. Queria que você levantasse. Quantos creem que o Senhor Jesus está neste lugar? Digam amém. Nós vamos cantar essa canção, você já conhece. Eu quero que você cante com todo o seu coração, crendo que você não é deste mundo, crendo que a graça de Deus te alcançou,
A eternidade te espera, e enquanto isso você cumpre o propósito de Deus nessa terra. Quantos creem? Digam amém. Vamos cantar essa canção.